Pega aí teu cafezinho, o teu chazinho, porque hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar um gerador de prompts, tá? Que é muito interessante para quem cria agentes de IA, tá? Ter um gerador de prompt aí, cada vez que você vai criar um agente, é sempre necessário ter um prompt novo. E esse gerador de prompt aqui vai ser uma mão na roda aí, no teu dia a dia aí, na construção de agentes de IA. Imagina você aí com um monte de projetos, tá? Quando você começa a ter diversos projetos, tá? E você vai ver que nesse ramo de criar agentes, você vai ter muito projeto, então a ideia é deixar ali os processos mais automatizados, tá? Por exemplo, eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui um agente gerador de prompt, tá? Ele vai ter aqui um prompt bem robusto, tá? Onde ele vai poder ter aqui a forma que eu gero meus prompts, tá? Então ele vai ter também uma LLM aqui, uma memória e também aqui a capacidade de fazer aqui buscas na internet, tá? Para poder fazer esse prompt caso necessário. E também ele vai utilizar aqui uma nova ferramenta, a ferramenta de pensamento aqui que tem dentro do N8N, tá? Caso ele necessite aqui para montar esse prompt aqui que a gente vai fazer juntos aqui, tá? E também, se possível, aqui eu vou armazenar esse prompt aqui. Em algum momento eu vou armazenar ele num banco de prompts, né? Onde eu vou avaliar ele e depois eu posso ali estar colocando ele dentro de um banco de dados. Então, aqui dentro do nosso agente aqui, gerador de prompt, tá? Eu vou te mostrar aqui cada parte dele, tá? Então aqui eu tenho uma LLM, tá? Que eu vou mudar aqui para o 4O Mini, tá? Eu já mudei aqui internamente, mas eu vou só renomear aqui para você saber. 4O Mini, tá? Estou utilizando o 4O Mini, tá? Eu fiz testes com 4O.1 ali para ver como é que funcionava. Agora eu vou testar com uma LLM menor, tá? Mais fraca, digamos assim, do que a atual. Então tá aqui o 4O Mini, tá? Eu estou com uma memória simples aqui só para ele lembrar do que a gente está falando na conversa, do próprio N8N. Eu tenho aqui um nó de Web Search direto com a OpenAI, tá? Que é aqui que dá poder aqui. Em vez de eu utilizar um nó pago de buscas na internet, eu estou utilizando aqui os meus tokens lá na OpenAI, tá? Estou pagando também, mas ali muito menos ali do que utilizar uma API externa, tá? Então aqui está tudo configurado. Estou utilizando aqui o 4O para isso, tá? Para fazer essas buscas. E também estou utilizando essa nova ferramenta aqui de pensamento, que ela vai pensar sobre o que está acontecendo aqui para poder ser acionada quando necessário, tá? Então, eu não consigo determinar 100% aqui das vezes, mas quando for necessário, ela mesma vai lá e atua, tá? Então, imagina que esse gerador de prompt aqui, é como eu falei, ele é muito importante aqui no seu dia a dia, conforme você vai tendo mais projetos, você vai ter aqui um gerador de prompts, onde vai poder fazer um banco de prompts aqui para você, tá? Depois a gente vai colocar aqui mais uma tool aqui para a gente poder pegar o output desse prompt aqui e jogar para essa tool. Então aqui eu vou te mostrar dentro do agente aqui que eu tenho um prompt, como eu falei, bem robusto, tá? Um prompt bem grande aqui, para poder fazer um prompt, tá? Que ele vai fazer perguntas para mim poder criar o prompt. Então ele não vai simplesmente criar um prompt do zero, né? Ele vai fazer perguntas aqui, eu vou ter que dar um contexto para ele responder sobre o que eu quero, para ele poder fazer o melhor prompt possível, tá? E também estou dizendo aqui para ele utilizar a ferramenta de pensamento para garantir que o tom, as instruções e os exemplos estejam alinhados com essas informações, tá? Então vamos começar a construir aqui o prompt para poder ver como é que ele vai se portando. Então vamos começar aqui a criar o nosso prompt, tá? Vou dar um olá. Ele já vai me perguntar como é que pode me ajudar. Quero criar um novo prompt. Então aqui ele já começa com uma pergunta, né? Como você quer que esse agente de IA atue? Por exemplo, agente de suporte, prestativo, representante de vendas, assistente de engenharia. Eu vou dizer aqui que eu quero criar um agente, quero um agente que vai atuar como closer, né? Como cara ali que fecha o negócio.
Então, que tipo de solicitações as suas situações, né, esse agente normalmente vai lidar, né? E a área específica de especialização em qual a gente vai se concentrar, vendas, negociações, fechamentos. Eu vou colocar aqui que ele vai atuar vendas, em vendas, eu vou botar que ele vai atuar aqui em vendas e negociações. Então vamos ver aqui o que ele acessou aqui na parte de pensamento, né? Ele está dizendo assim, ó, o usuário deseja um agente que atue como closer em vendas e negociações. É importante que essa pessoa esteja focada em fechar negócios, portanto deve ser treinada para manejar objeções e conduzir a conversa para o fechamento eficaz, tá? Então, ele está colocando aqui o pensamento que ele entendeu aqui do que a gente está falando com ele. Olha, estamos definindo um agente que atua como closer em vendas, que tipo de tom a gente vai usar? Profissional. Ele é profissional e persuasivo. Só ajeitar aqui o profissional. Então ele foi lá e pensou novamente. Então ele está pensando aqui, ó, a função do agente foi definida como closer, atuando em vendas e negociações. Então ele está pegando aqui o encadeamento do que a gente vai dizendo aqui e vai guardando aqui na memória, né? Então agora vamos entender onde esse agente vai se encaixar melhor no fluxo de trabalho, o que exatamente o agente faz depois de ser acionado. Ele vai fazer perguntas para levar, para auxiliar o lead na jornada de compra. Escrevi compra errado ali, mas não tem problema, ele vai entender. Ok, entendi. Deixa eu só ver aqui. Ok, tá. O que acontece antes do agente ser executado? Por exemplo, o que aciona um agente? O lead passou por um agente SDR que já fez a qualificação. Aqui é importante, tá, você entender como funciona a estrutura de vendas, tá? Porque não adianta criar um SDR e não saber o que faz um SDR ou o que faz um closer, tá? Então, é muito importante isso para você ter ali o contexto e seus agentes funcionando em harmonia. Então, um agente vai ser acionado após a qualificação feita por um SDR. E o que acontece depois? O que deve ser feito com a resposta dele? O agente closer deve entender, ele deve ler o contexto da conversa, do resumo da conversa com o SDR para poder seguir na etapa de vendas e fechamento. Então pode ver aqui que ele está criando várias etapas aqui para que eu possa gerar um prompt mais eficiente. Ótimo, a gente closer lerá o resumo da conversa com o SDR para continuar na etapa de vendas e fechamento. Há alguma informação de contexto, como política de empresa, ou processamento, escalonamento, que a IA deva conhecer? Vou dizer que não, mas quero que ele use alguns métodos de vendas ativas.
Ele está pedindo para mim descrever o negócio, tá? Então, vou colocar aqui em poucas linhas o que é meu negócio. Treinamentos B2B, cursos B2C de agentes IA no N8N. Ele está me perguntando aqui quem é o meu cliente-alvo. Então, são empresas e pessoas normais aí como você, né? Pessoas normais que gostariam de aprender sobre agentes. Aqui ele está fazendo um prompt bem robusto, né? Então ele está fazendo várias perguntas. Quais são alguns pontos problemáticos ou casos de uso comuns que você resolve? Vou dizer que ainda não sei. Tá, então sem problemas. Agora vamos para a próxima seção, ferramentas disponíveis. Esse agente tem acesso a alguma ferramenta interna? Então, eu vou colocar aqui que ele vai acessar, ele vai ter ferramentas CRM, banco, vou botar aqui, banco de dados. Vou colocar essas duas aqui só para a gente ver como é que vai ficar. Então ele está perguntando aqui quais são as variáveis de entrada que eu tenho que colocar, né, no meu prompt. Eu vou colocar nome, data de fechamento, que mais? Temperatura do lead. Vou colocar só para exemplo, mas eu poderia colocar tudo que eu vou precisar. Eu quero cadastrar na ferramenta de CRM. Tá, eu vou falar do processo para ele agora. O que eu fiz? Eu peguei aqui um artigo na internet sobre aqui técnicas de vendas. Eu vou dizer para ele, eu quero que olhe esse artigo para montar isso. Eu vou deixar eu ser mais específico aqui, montar o melhor método de venda. Então agora ele está acessando ali via a OpenAI, né? Ele está acessando um artigo que eu dei para ele, tá? Para ele poder ler e poder ver ali qual é a melhor técnica, tá? Então vamos ver aqui o que ele encontrou, né? Cria um senso de urgência, resumo e conclusão, questionamento, além disso, uma abordagem estruturada como spin selling. Tá, eu não quero usar spin selling, eu vou dizer aqui para ele, como ele já leu aquilo ali, eu vou pegar aqui, especificamente aqui, tá? Que eu quero utilizar essa aqui, ó. Vou usar essa técnica. Quero usar essa aqui. Tá? Então eu saí um pouquinho do script dele, tá? Para depois ele voltar aqui pro script, tá? Então ele já pegou o que é essa técnica aqui, tá? Que utiliza aqui o orçamento, a autoridade, necessidade e o tempo, tá? Então, com isso em mente, podemos prosseguir para a próxima sessão, formato de saída, tá? Eu vou dizer assim que eu quero o formato de saída, formato em JSON, porque é melhor para LLM entender.
Agora está perguntando se há alguma regra final que você gostaria de adicionar. Quero que você defina as regras. Então ele pegou aqui as regras finais, seja sempre profissional, aplique a técnica, escute, tá, beleza, eu vou mandar ele continuar. Por favor, me avise se você gostaria de revisar alguma coisa. Pode seguir. Então ele foi lá e fez o pensamento dele, né? A gente já vai olhar aqui, compilando as informações coletadas para gerar o prompt final para o agente de IA. Então, aqui ele gerou o prompt, tá? Olha que legal, ele gerou um prompt aqui formatadinho aqui para mim poder utilizar num próximo agente, tá? Então, a gente poderia estar colocando aqui esse prompt, tá? Já diretamente aqui numa saída, tá? Então, a gente pode ter aqui esse prompt aqui já no banco de dados, mas vamos ver aqui o que que ele fez. Ele botou a função, ele botou o contexto, as ferramentas disponíveis que o agente vai ter, quais são as variáveis, tá? E tudo formatadinho aqui, como eu dei para ele, tá? Então, as instruções que ele tem que ter para cadastrar as informações do lead na ferramenta de CRM, utilizando a técnica de bench, aqui de budget, autoridade, necessidade e time. Aqui alguns exemplos, né, que ele deve aplicar a técnica e tal. Então, ele fez ali enxuto, né, mas porém ali bem prontinho aqui para um closer de vendas. Então, olha só, eu coloquei mais uma tool aqui, tá? Uma ferramenta que é a do ClickUp, tá? Que é a minha ferramenta que eu utilizo aqui para gerenciar os meus projetos, meus negócios, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui uma conexão com o ClickUp para armazenar o prompt depois de pronto, tá? Então, eu vou vir aqui nas execuções, tá? Já que você não viu aqui ele executando, tá? Então, eu vou mostrar aqui já a execução feita para você ver aqui como é que foi que eu coloquei ele, tá? Então, eu pedi para ele, ao final do prompt, perguntar se eu gostaria de armazenar isso no banco de dados, tá? Então, o que que ele fez? Ele foi lá no meu ClickUp e armazenou dentro do meu ClickUp. Entrando aqui no ClickUp, você vai ver aqui todo o prompt que ele fez aqui, né? O prompt do agente, né? Então, tá tudo aqui, o prompt prontinho aqui, já conectado com o meu banco de dados aqui que eu utilizo, o ClickUp, como um banco de dados aqui de tarefas, enfim. Então eu posso armazenar aqui e depois de aprovado, por exemplo, eu posso jogar de novo lá para o meu agente, para ele, por exemplo, mandar para qualquer outro lugar, por exemplo, até para outro agente. Então abre muito aqui as possibilidades. Gostou desse vídeo aqui? Me conta um pouquinho aqui, deixa aqui nos comentários o que que você achou, ou até mesmo que vídeo você gostaria que eu gravasse aqui sobre agentes de IA.